Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de imagens do tórax. Novamente, hoje vamos contemplar o assunto UTI, falando na aula de hoje sobre um assunto extremamente relevante na prática de quem lida com pacientes graves, que é a monitorização e o suporte. É um assunto simples e ao mesmo tempo importantíssimo na nossa prática diária. Os dispositivos de monitorização e suporte, pessoal, eles são frequentemente visualizados nas radiografias e nos exames de tomografia de tórax. Quando os dispositivos eles são extratorácicos, não costuma ser um grande problema, né? Eles são facilmente reconhecidos e o seu posicionamento dificilmente vai levar a alguma complicação para o paciente. Então, o mais importante é que esses dispositivos extratorácicos, eles não te levem a confusões na análise do exame de radiografia e extratorácico, principalmente no exame de tomografia, dificilmente vai te levar a alguma confusão diagnóstica. Mas, de qualquer maneira, eles precisam ser reconhecidos, correto? Então, quais são os principais dispositivos de monitorização e suporte extratorácicos que nós devemos reconhecer? São os cabos de monitorização, por exemplo, monitorização cardíaca, monitorização respiratória, os circuitos, a traqueia, né, do ventilador, termômetros e muitos outros. Nesses casos, o posicionamento é informação relevante, mas nos casos dos dispositivos internos de monitorização e suporte, o posicionamento ele se torna muito mais importante. Sempre que houver um mau posicionamento, você deve buscar à procura de complicações. Então, complicações são frequentemente associadas a um mau posicionamento desses dispositivos, ok? Vamos começar falando sobre o tubo orotraqueal. Qual que é a localização ideal de um tubo orotraqueal? A extremidade distal do tubo ela deve ficar posicionada entre 3 e 7 centímetros acima da carina. São a média em torno de 5 centímetros. 5 centímetros mais 2 ou menos 2, esse seria um posicionamento interessante. Eventualmente, fica difícil avaliar onde que está a carina. Então, se vocês não conseguirem visualizar a carina na radiografia de tórax, vocês podem procurar a projeção da quinta à sétima vértebra torácica. Normalmente, a carina se localiza nesse local. Então, em 95% das pessoas, a carina ela vai estar projetada à frente entre a quinta e a sétima vértebras torácicas, ok, pessoal? Quando o tubo está muito alto, existe um risco desse paciente ser extubado, existe um risco desse paciente não ventilar adequadamente. Mas a minha grande preocupação é quando esse tubo está muito próximo à carina principal. Então, nessas situações, você pode levar o paciente a uma intubação seletiva, intubação ou intubação, né? As duas expressões são corretas. Normalmente, a intubação seletiva, pela questão anatômica do brônquio-fonte direito, ser mais largo e mais verticalizado, então a intubação seletiva, quando acontece, ela costuma acontecer no brônquio-fonte direito. Então você acaba insuflando o cuff, ventilando o pulmão direito do paciente, levando à telectasia do pulmão esquerdo. Dependendo dos parâmetros ventilatórios, dependendo do quadro do paciente, além da telectasia do pulmão contralateral ao que está sendo ventilado, naquele pulmão ventilado, você pode levar a um pneumotórax. Agora vejam, existem situações em que a intubação seletiva ela é intencional. Então, por exemplo, existem diversas situações, mas um exemplo que pessoalmente para mim é mais prático é quando um paciente está com uma hemoptise franca, a gente não está conseguindo controlar o sangramento desse paciente. Eu sei que esse paciente está sangrando a partir de um foco de um pulmão localizado aqui no pulmão esquerdo, por exemplo. Então eu posso fazer a intubação do brônquio-fonte direito, proteger o pulmão direito, ao mesmo tempo atelectasiar o pulmão cujo segmento está sangrando e ver se esse sangramento estanca. Isso pelo menos me dá um tempo, para tomar atitudes outras para controle desse sangramento, ok? Então, eventualmente, a intubação ela pode ser intencional. Um outro dispositivo muito importante na prática da terapia intensiva
é a presença de drenos tubulares. Então, pacientes com quadro de pneumotórax, pacientes com quadro de derrame pleural, que são drenados, né? Então a gente precisa identificar se esse dreno está bem localizado. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês que apenas a tomografia computadorizada pode afirmar com segurança se o trajeto do dreno tubular é típico ou atípico. Veja, quando a gente faz a radiografia frontal, a gente não tem a ideia da tridimensionalidade, né? Então eu não sei se esse dreno está localizado posteriormente, se está localizado anteriormente. O que eu consigo é ter uma ideia da sua posição laterolateral. Então vejam, eu tenho o pulmão do paciente aqui na radiografia frontal feita lá no leito, né? Eu consigo ver a traqueia do paciente, consigo ver seus brônquios, fontes, a carina, e eu estou vendo um paciente que de repente tinha um derrame pleural e eu estou vendo um dreno inserido nessa posição aqui. Eu não consigo saber se esse dreno está posicionado, por exemplo, anteriormente ou posteriormente. Para isso, eu precisaria fazer uma radiografia em perfil, que é dificultada nesse tipo de paciente. Então, na radiografia em perfil, eu conseguiria ver o posicionamento desse dreno, se ele está mais anteriormente ou mais posteriormente. Além disso, a tomografia ela me permite avaliar se esse dreno invadiu o espaço intercisural, se ele invadiu o tecido pulmonar de forma muito mais clara, né? Então, dizendo se a projeção dele no tórax está correta ou incorreta. O ideal é que o dreno intercostal ele esteja no espaço pleural, na cavidade pleural, ou seja, entre as pleuras visceral e parietal, que é o exemplo dado aqui. Esse dreno desta figura está bem posicionado. Existem algumas características, né, que a gente sugere nas situações do pneumotórax e no derrame pleural. Quando a intenção é drenar um pneumotórax, o tubo, né, ele deve ser posicionado numa região mais antero-superior do tórax. Por outro lado, se a gente quiser drenar um derrame pleural, esse tubo ele deve estar posicionado preferencialmente numa posição mais póstero-inferior. Então, o posicionamento no pneumotórax e no derrame pleural, eles são diferentes com o intuito de otimizar a retirada desse dreno. Então, quando você posiciona de forma correta, você consegue também de forma mais rápida fazer a retirada e resolver a situação do seu paciente. Quais são as principais complicações, pessoal, da passagem de um dreno tubular? Um posicionamento inadequado, né, que pode ser um posicionamento no parênquima pulmonar, um posicionamento intercisural, um posicionamento no subcutâneo e grave seria a ocorrência de lesões mediastinais e de órgãos abdominais. Então, nós já vimos casos de dreno sendo inserido muito baixo, então lesionando alça intestinal, lesionando fígado, tem que tomar bastante cuidado, né, com a passagem do dreno tubular. E a verificação, então, ela só é segura realmente com a realização de uma tomografia computadorizada. Deixei uma observação aqui ao final do slide para vocês para tomar cuidado com a situação de reexpansão pulmonar, o chamado edema por reexpansão. Então, nós eventualmente vamos nos deparar, né, ou frequentemente vamos nos deparar, por exemplo, com um paciente com um derrame pleural bastante volumoso, extenso, deixando o hemitórax do paciente opaco. É passado um dreno tubular, deixa esse dreno lá em selo d'água. Esse paciente ele reexpande todo o pulmão, só que ao invés de melhorar o padrão respiratório dele, ele momentaneamente piora. O que acontece? Existe uma negativação muito rápida da pressão pulmonar do lado que foi drenado. Essa negativação da pressão acaba trazendo líquido para dentro dos alvéolos e o paciente se comporta como um paciente em edema agudo de pulmão. Só que um edema agudo unilateral, muitas vezes necessitando ventilação mecânica, eventualmente necessitando ventilação mecânica separada, né? Então, parâmetros diferentes para o lado direito e para o lado esquerdo, pulmão direito e pulmão esquerdo. Ok?
O outro dispositivo que eu queria conversar com vocês é a sonda nasogástrica, né? A avaliação de sonda nasogástrica é um componente chave para todos os médicos, né? Para todos os profissionais que lidam não só com pacientes extremamente graves, pacientes em unidade de terapia intensiva, mas pacientes, por exemplo, internados em enfermarias comuns, pacientes que já são ambulatoriais, mas que eventualmente vão ao posto de saúde porque perderam a sonda e precisa ser repassada. Então é necessário que se saiba avaliar se o posicionamento está adequado. Quando o posicionamento não está adequado, até morte pode acontecer. Então, qual seria o posicionamento correto de uma sonda nasogástrica? A extremidade distal dela deve estar posicionada bem abaixo do hemidiafragma esquerdo. Então, idealmente, pelo menos 10 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. Quando está abaixo do hemidiafragma esquerdo por si só, isso já dá algum grau de segurança, mas lembrem-se, não é o posicionamento ideal. Posicionamento ideal, então, pelo menos 10 centímetros abaixo da junção esôfago-gástrica. O mau posicionamento ele acontece em diversas situações e não é raro de se ver. Pode acontecer um mau posicionamento da sonda na via aérea, então ela enrola na via aérea superior e fica aquele grumo quando se faz a radiografia cervical. Ela pode permanecer no esôfago e isso fica claro na radiografia de tórax, porque a extremidade distal da sonda vai ficar posicionada acima da cúpula diafragmática. Tá? E o posicionamento brônquico, que seria uma das complicações mais temidas, principalmente se você administra a dieta antes de checar. Então, nós veremos casos aqui no nosso curso em que vocês terão a imagem de posicionamento inadequado da sonda nasogástrica. Um deles, onde foi administrada dieta e essa dieta invadiu todo o pulmão do paciente. Sendo assim, as principais complicações seriam pneumonia, como nesse caso da dieta infundida, laceração pulmonar e perfuração do esôfago um pouco menos frequente. O famoso catéter venoso central, né? Qual paciente de UTI que não tem um catéter venoso central instalado? Dificilmente, né? Então, não existe assim uma unanimidade em relação ao posicionamento adequado do catéter venoso central, por incrível que pareça. Mas a maioria dos autores, né, a maioria dos especialistas, considera adequado que a extremidade distal lá do seu intracate esteja sendo visualizada na veia cava superior, ao final da veia cava superior, preferencialmente na junção cava atrial. Então a gente não espera que esse catéter esteja posicionado muito alto nem muito baixo. Ora, onde que fica a junção cava atrial? Ela fica no nível do primeiro espaço intercostal anterior, imediatamente acima da carina. Então vocês vão identificar a carina, identificaram a carina, vocês vão ver o primeiro espaço intercostal acima dela, essa seria a região da junção cava atrial. Ah, Patusco, e se eu não estiver enxergando a carina? Lembre-se de alguns slides atrás, que 95% das vezes a carina está entre T5 e T7. Então fica muito fácil de identificar. Aqui eu tenho o primeiro arco costal, olha só a porção posterior dele, saindo da primeira vértebra torácica. Então a primeira vértebra torácica aqui dando origem ao primeiro arco intercostal. Então daí aqui o processo espinhoso de T1. T2, T3, T4, essa radiografia está mal centralizada, né? T5, T6, T7. Eu teria a carina, o ponto da carina bem aqui, e se vocês repararem bem, vocês vão conseguir ver o brônquio-fonte esquerdo aqui, né? É um pouco difícil, mas tentem visualizar, e aqui o brônquio-fonte à direita. Então vocês conseguem, né, visualizar o primeiro espaço intercostal anterior, que vocês vão ter aqui acima, seria a altura da junção cavo-atrial. Então a extremidade distal deste catéter está até razoavelmente bem posicionada. Poderia estar até um pouquinho mais para baixo, mas a posição está aceitável. Quais são as complicações de um catéter venoso central mal posicionado, pessoal? Arritmia, perfuração miocárdica, hematoma, esse hematoma secundário, perfuração vascular,
E pneumotórax, né? O pneumotórax, na verdade, para alguns tipos de acesso, como por exemplo o acesso da veia subclávia, costuma ser um temor gigantesco, principalmente para quem está começando a se aventurar nesse tipo de procedimento. Procurem sempre também por dobras e quebras de catéter. Nós veremos na consolidação do aprendizado alguns exemplos de dobra e quebra de catéter. Muito bem, o catéter de Swan-Ganz é um pouco bem menos frequente que o catéter venoso central comum. Ele vai mensurar e documentar a pressão arterial pulmonar. Dessa maneira, ele precisa estar posicionado na artéria pulmonar. Tá? Então, esse catéter ele está bem posicionado na artéria pulmonar esquerda. Eventualmente, o que vocês verão é ele fazer a curva para a direita, mas precisa estar posicionado também na artéria pulmonar direita. O posicionamento inadequado, obviamente, vai levar a falhas na interpretação da pressão medida. E a sonda nasointeral, pessoal? A sonda nasointeral ela deve estar localizada bem distalmente no abdômen, tá? Então nós vimos que passou 10 centímetros da junção esôfago-gástrica, você tem um posicionamento gástrico. Além disso, você estaria entrando então na primeira porção do duodeno. Para avaliação de sonda nasointeral, é possível se fazer uma radiografia de tórax para avaliar o trajeto esofagiano. Veja aqui o trajeto da sonda, olhem aqui, é uma linha bem tênue, uma linha bem discreta, tá? Olha aqui, ela está seguindo esse posicionamento aqui. Vou apagar para que vocês possam avaliar de novo. Opa. Olha aqui. Conseguiram ver a linha? Então, o trajeto esofagiano através da parte torácica, e é possível que se faça a radiografia de abdômen, onde nós avaliaremos então o posicionamento distal da sonda nasointeral. Então, essa sonda está bem posicionada. Marca-passo, pessoal. Marca-passo vai depender do tipo utilizado. É um marca-passo de câmara única, dupla câmara, um marca-passo biventricular. Cada um vai ter o posicionamento específico. Então, na câmara única, a extremidade vai estar posicionada no apêndice atrial direito ou no apêndice ventricular direito. Tá? Então, esse aqui é o marca-passo de câmara única. Ou um ou outro. Ou no ápice direito atrial ou no ápice direito ventricular. O marca-passo de dupla câmara, o eletrodo ele vai estar posicionado no átrio direito e no ápice ventricular direito. Então, não é um ou outro, são nos dois, ok? E o biventricular, a gente vai ter 3 posicionamentos: eletrodos no átrio direito, eletrodo no ventrículo direito e eletrodo no seio coronário, ok? Então, nós temos as três principais possibilidades de localização dos marca-passos. Pacientes que utilizam desfibriladores implantáveis, o eletrodo ele fica posicionado no ventrículo direito. Quais são as complicações mais comuns de um mau posicionamento de um marca-passo? A ocorrência de arritmia, a ocorrência de pneumotórax e a ocorrência de perfuração miocárdica. Então, esses são os maiores temores. Após a implantação de um marca-passo, recomenda-se a realização de uma radiografia. Ok, pessoal, com isso nós chegamos ao fim da nossa videoaula sobre monitorização e suporte. É uma aula bastante tranquila, uma aula bastante simples, mas para reforçar os pontos principais e tirar um pouco do empirismo também, Então, na minha prática clínica, eu vi e vejo muito assim, esse tubo está bem posicionado? Acho que está, me respondem assim, Está aqui, está acima da carina, mas acima da carina quanto, Quer dizer, se esse tubo ele está a menos de 2 centímetros, ele está acima da carina, mas está seguro para o paciente? Será que se o paciente, se tiver a cabeça dele flexionada, esse tubo não vai avançar lá para o brônquio-fonte e gerar uma hiperinsuflação do pulmão de um lado, gerar a telectasia do pulmão do outro, Então vamos começar a colocar números, colocar medidas, colocar parâmetros objetivos que nos identifiquem se aquele dispositivo de monitorização e aquele dispositivo de suporte à vida, eles realmente estão bem posicionados e o paciente está seguro, livre de complicações.
Ok, muito bem, descansem um pouco a cabeça, descansem amanhã, depois de amanhã façam um mini teste referente a esta aula, descansem mais um dia e partam para a aula de consolidação do aprendizado. Sigam essa metodologia de estudar um dia, descansar outro, estudar no próximo, isso aí vai ajudar bastante na sedimentação do seu conhecimento. Grande abraço, até a próxima.